Sim. Para não dar bug. Para não dar bug. Tá bom. Uma boa tarde. Vamos começar a mesa, que tem como título O Diálogo entre a Psicanálise e a Psiquiatria. Eu gostaria de convidar Loester Ribeiro, a Marisa Isabel Oliveira e a Márcia Schwartz-Goldstein. Não, ela vai ser a segunda. Pode ser, Márcia? Segunda, pode ser. Então, vamos começar com a apresentação do Loester Ribeiro, com o título do trabalho, Minha Loucura Precisa de um Pai. Boa tarde, é um prazer estar aqui, eu agradeço ao CEP, por ser o psiquiatra da rede, ou um deles. Vocês vão ver um pouco da minha escuta bi. Bi tudo. Nessa época de polarização é interessante, né? Eu vou falar de um paciente analisante que me foi encaminhado por um analista da rede. É um homem de 31 anos, empresário, formado em TI, que uma peculiaridade interessante é que ele tem uma empresa que ele é sócio da própria esposa, o que já deve ser um inferno, né? Ele precisa mesmo de analista e psiquiatra. Esse analista, geralmente eu estabeleço esse contato ou por telefone ou por WhatsApp, né? Que é até uma orientação da rede que é super interessante. Ele pede para que eu veja esse jovem porque ele está sendo tratado por um psiquiatra que não é da rede, que esse analista não conhece, e ele tem um diagnóstico prévio de transtorno afetivo bipolar. E ele toma lá medicações para tal, né, que é um estabilizador do humor, chamado divalproato de sódio, e um indutor do sono, chamado Zolpidem. Bom, eu recebo em primeira entrevista, depois de já ter conversado com o analista, e eu costumo fazer uma entrevista livre, né? Só no final que, quando me convém, quando é necessário, eu faço perguntas mais objetivas ligadas à área da medicina. Perguntas sobre medicamentos, sobre exames, sobre patologias ou sobre algum abuso de substância que me interessa objetivamente. Então, no final da primeira entrevista, eu sou bastante objetivo. Eu evito muito explicação técnica da área da medicina. Às vezes eu frustro alguns pacientes, né? Eu prefiro escutar também. Esse jovem, ele tem um comportamento bastante agressivo, inclusive na fala, né? Ele tem uma fala rápida, né? Aguda, muito penetrante,
dando um tom assim de medo para quem escuta. Ele se veste muito bem, ele tem a barba sempre muito bem feita, o cabelo sempre bem alinhado, ele usa um português muito bem estruturado, né? Mas, durante a entrevista, nas narrativas, a gente observa uma labilidade afetiva muito importante. Ele é capaz de fazer grandes elogios à esposa, ao analista, a mim, ou grandes críticas com grande veemência à família, aumentando muito a tonalidade de voz, né, quase chegando a gritar que se ouça da sala de espera, né? Chama atenção isso no primeiro encontro, chama atenção que ele tem uma necessidade de falar muito rápido, que eu fui percebendo que não era uma alteração de curso de pensamento, era uma loquacidade pela ansiedade, né? E chama atenção que, além dos medicamentos que ele usa de uma forma extremamente religiosa, obedecendo os horários, ele fuma 3 cigarros de maconha por dia. Me chamou a atenção na primeira entrevista um ato falho que ele comete, que quando ele fala do pai, ausente, já separado da mãe, ele diz: não me relaciono bem com meu pai, desde que ele me abandonou. Aí depois ele corrige: desde que ele abandonou minha mãe. Eu aponto isso para ele, ele não vê nenhuma necessidade de entender esse meu apontamento a princípio. Na segunda, ele fala de uma dificuldade de relacionamento com a mãe muito importante, que o fez sair de casa e morar com a atual companheira e sócia. E relata de forma muito irritada, entre irritado e quase chorando, que ele não vê o pai há 2 anos, depois de uma briga muito grande, e fala um pouco do pai. Diz que o pai é um engenheiro de uma grande estatal, é um engenheiro bem-sucedido, que o pai tem o diagnóstico de transtorno bipolar, já foi submetido a 3 internações e que, por ser um funcionário público, nunca perdeu o cargo e por ter muita competência. E que atualmente está no 2º casamento, não se interna mais, usa medicamento, mas que eles não se conversam nem por telefone depois de uma grande briga que houve há 2 anos, né? Ele comete o 2º ato falho dizendo assim: e eu continuo vivendo e sempre fiz um grande esforço para ser infeliz. Aí eu olhei para ele e ele falou: feliz. Falei: tá bom. Nessa 2ª entrevista também, ele me relata uma insônia importante, talvez que fez com que o primeiro psiquiatra iniciasse o indutor do sono, mas que ele precisa levantar e pegar o notebook e reavaliar todo o movimento da empresa, né? Entrada, saída, eu fico imaginando ele fazendo isso, né? Ver o que a mulher dele fez, checar novamente, quando ele quase está terminando, ele acha que pulou alguma coisa no começo, volta, refaz umas 3, 4 vezes, quando ele vê está quase amanhecendo o dia, ele vê que ele não conseguiu checar o movimento todo de entrada e saída, né, de finanças da empresa. E ele diz que ele sempre fez isso desde a adolescência, essas checagens, e dá vários exemplos aí de ter que checar muitas coisas, né? Também não vejo nenhum quadro de exaltação na história dele, ou de grande depressão que o levasse a ter algum cunho melancólico, não. A terceira entrevista seria a entrevista que eu propus para mim, reavaliar a medicação e dizer o que eu pensava, e ele me faz uma apresentação fantasiosa e fantástica, né? E ele já chega dizendo que ele quer mais medicação, que ele não está bem, e que ele não quer mais fazer análise, que ele não gosta do analista, que o analista é um saco, e que o negócio é comigo mesmo, que tem que tomar remédio e tal, que eu sou foda, né? Falou que eu tenho pinto de ouro e tal, né? Aí eu percebo, a gente tem alguns minutos para pensar, porque
eu não estou numa posição que o paciente está no divã, ele está me olhando, né? Está bem próximo. A minha leitura aqui que a gente estava fazendo um triângulo ali, né? Eu, ele e o analista, né? Ele talvez estivesse me colocando no lugar do pai, não sei, uma leitura interessante, né? E uma baita de uma resistência à análise, né? Que, pelo que eu tinha notícias, que eu costumo conversar muito com os analistas dos pacientes que a gente compartilha, né? Eu me considero também muito responsável, né? A análise estava caminhando, com toda a resistência, ele estava trabalhando bem. Aí eu banquei, eu disse, não, eu acho que não, você deve continuar fazendo análise, porque é uma condição para você estar comigo, né? Eu não acredito que alguém vá melhorar só usando o medicamento, e vamos tentar rever esse medicamento. Ele quase me bateu ali, né? Ele levantou a voz, né? Ainda bem que eu apostei certo no diagnóstico, né? E, no final das contas, eu substituí, né, com toda essa conturbação de confronto, esses medicamentos que eram destinados a tratar uma estrutura mais psicótica para mim, para tratar uma estrutura muito mais neurótica, de cunho mais anancástico, de cunho mais obsessivo, que padecia ele de alguma depressão muito secundária, esse funcionamento excessivo dessas obsessões que ele tinha, dessas compulsões, eu não vi alguma, tá? Então, eu iniciei um antidepressivo e me coloquei à disposição dele. O que aconteceu? Que eu já sabia que ia acontecer, mas ninguém manda eu dar o WhatsApp para os pacientes, né? Então, ele virou sócio da minha vida por uns 3 dias, né? Incomodava até minha esposa, que está aqui presente, quase que eu me divorciei. Então, eu falava com ele assim, de meia em meia hora, porque o medicamento ele tinha lido a bula, então ele estava tendo todos os problemas e ele tinha certeza absoluta que ele estava entrando num quadro de mania. Ele é um cara muito inteligente, né? Então ele estava quase me convencendo que eu tinha errado, que ele estava cada vez mais exaltado, que ele ia matar a mulher dele, que ele ia pegar o pai dele, enfim, um momento muito difícil, uma semana difícil para mim e para ele. Acho que para ele foi pior, eu acho, não sei. Depois a gente teve mais alguns encontros, ele foi se acalmando mais, né? E pôde prosseguir aí, né? Tranquilamente com esse medicamento e com as nossas conversas. Ele me pedia muito indutor do sono, porque ele disse que tinha que dormir. Eu falava, mas você não dorme mesmo, então vai lá e faz as suas contagens. Eu não vou te dar remédio para você dormir, então. O dia que você parar de fazer as contagens, eu te dou o remédio, ou você nem vai precisar do remédio, né? E aí ele seguiu na análise, está seguindo bem com o analista, inclusive um analista querido aqui do CEP, e até resolveu se casar de verdade com a mulher dele, né? Ficou de lua de mel o mês passado, o mês retrasado, né? Continua fazendo bastante contagem de tudo, né? Conta até o horário que eu recebo, né? Se eu não respondo os WhatsApps, agora eu já posso não responder mais, né? De vez em quando ele me manda alguma coisa, eu escrevo assim, não vou responder, né? Aí ele me xinga e tal, mas ficou uma coisa mais cordial, assim, né? Bom, de conclusão para isso, né, obviamente a gente não estava tratando ali de um psicótico maníaco depressivo de forma nenhuma, né? Na verdade, a necessidade dele era imensa e grande de ter alguma coisa do pai, nem que fosse a doença. Que isso ele está vendo muito bem na análise dele, né? Ele ainda não conseguiu conversar com o pai e continua brigando muito com a mãe. Talvez o próximo passo dele vai ser ter um filho com a esposa, não sei, alguma coisa assim. O que eu tiro desse pequeno caso que eu estou contando? A gente tem um tempo limitado, né? Nesse caso, ele tinha uma grande necessidade de ter um nome, de se apresentar como transtorno bipolar, como o pai. Muitos pacientes procuram o psiquiatra procurando um nome, como se fosse uma resolução, né? Talvez, se essa escuta fosse de muitos psiquiatras, a gente evitaria grandes confrontos, né? E talvez sustentar um pouco a ansiedade da gente e do paciente de não nomear patologias, né? Trabalhar mais nas estruturas mesmo.
Esse comportamento disruptivo dele leva, via de regra, a um erro diagnóstico, que é muito frequente na psiquiatria, mas também isso é frequente no meio analítico. Às vezes eu vejo, quando eu recebo alguns pacientes de alguns analistas da rede, que o critério de encaminhamento nem sempre é o critério de sofrimento. Às vezes é só um critério mais de agressividade verbal do paciente ou quanto o paciente os ameaça, né? Talvez um pouco de calma, um pouco de tolerância, né? Ou um pouco de estrada dentro de uma clínica de pacientes agudos podia ajudar alguns colegas, né? Então, o critério de um paciente que fala alto, que ameaça, nem sempre é um critério para se tratar com um psiquiatra, né? E, finalizando, eu queria deixar aqui a minha aposta, né, de que quando a gente trabalha junto, né, psiquiatra, psicanalista, psicólogo, outros profissionais, porque às vezes os pacientes são idosos. Eu até estava falando com uma colega de um paciente em comum que tem 60 e poucos anos aqui fora agora. Às vezes a gente precisa de alguns exames para ver se o paciente está entrando num quadro demencial, outras patologias. Eu acho muito importante o analista entender que isto é inclusão em análise, não é exclusão, né? Não é possível você tratar o colega que trabalha junto com você como um ser externo ao tratamento, né? Se o paciente faz um movimento desses, ok, é uma questão da escuta do analista. Agora, quando o analista, de antemão, acha que, quando ele encaminha para um outro profissional, isso está contra o desejo dele de ser analista e não deseja conversar com outro profissional, eu acho que o analista tem que ver o que está acontecendo com ele, analista. Tem que ver isso na análise pessoal, porque a gente tem que trabalhar junto em alguns casos. Eu acho pouco prático, numa análise, você trabalhar com um paciente com um grau de sofrimento intenso, com uma série de questões, inclusive físicas, das quais você se acha de forma onipotente, onipresente, capaz de lidar isso num curto prazo só com análise. Esses são os pacientes chamados difíceis, né? Ele pode se beneficiar, pode aplacar um pouco essa dor com medicamento, obviamente usado com parcimônia, usado com cuidado, né? Conversando sempre, o par de terapeutas momentâneos, né? Sem que o medicamento, obviamente, tome o lugar do analista ou provoque com os efeitos colaterais algumas coisas que refletem na escuta, né, de ambos, né? O paciente ser surdo é tolerável, mas o analista ser surdo é assustador. Ó, gente, o presente é grande, viu? É tão grande. Não nos afastemos, não. Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas, tá? Obrigado. Obrigado, Lester. Agora vamos escutar o trabalho da Márcia Shivart Goldstein. A aposta pelo sentido da vida. Eu vou usar 2 minutinhos da minha fala para dizer que muito legal esse evento, porque a gente teve a oportunidade, pelo menos eu, de conhecer um pouco mais do que é o trabalho da rede, que talvez a gente fica supondo o que seja, ou a gente vai tendo informações aqui e ali, mas foi muito legal ter a oportunidade hoje de estar aqui, escutando todas as mesas, e ver também como todas elas tiveram um certo alinhamento, né? Especialmente, não parou de falar em aposta aqui hoje o dia inteiro, e o meu título é Aposta pelo Sentido da Vida. E, Lester, parece até que a gente combinou. O meu texto também está muito alinhado com essa sua fala final.
Eu vou ler, bom, vocês acompanham aí comigo. Só antes, quando eu li as várias mesas que tinham, na hora eu fiquei muito entusiasmada com esse tema, nem quis saber de mais nenhum outro, por conta da problemática que eu escolhi recortar para esse trabalho e também do quanto que eu venho conversando com psiquiatras, ou pelo menos tentando conversar com eles. E, com relação à última mesa, antes do intervalo, eu também queria dizer que a gente pode pensar se tem ou não esse paciente da rede, mas, na minha experiência, 2 anos e meio que eu estou na rede, como analista da rede, ou analista na minha clínica, eu percebi o quanto que os encaminhamentos da rede deram muito mais consistência para o meu trabalho como analista. Eu dobrei o número de atendimentos, então isso também, esse fluxo grande de pacientes também faz, acho que até o contrário, acho que eu tinha muito mais sono quando eu tinha menos pacientes do que hoje com mais pacientes. E toda a interlocução que acontece na clínica, no CEP, tanto nos seminários clínicos, quanto nas supervisões semanais, né? Eu acho que pelo menos para mim, fez uma grande diferença na minha consistência como profissional, que eu acredito que a rede trouxe isso para mim. O tema proposto para essa mesa, diálogo com a psiquiatria e a neurociência, subeixo casos clínicos, gera interesse na medida em que nos leva a falar da clínica. No caso, a clínica psicanalítica, que faz uma interlocução com a psiquiatria. Mas o que leva a essa interlocução? Seria a loucura? Nós, herdeiros de Freud, recebemos a incumbência de ampliar o campo da psicanálise para além da neurose e temos procurado oferecer uma escuta sensível para a loucura, que se apresenta na transferência ou que muitos analistas nomeiam de pacientes de risco ou casos difíceis, sejam eles de estrutura psicótica, perversa ou mesmo neurótica, na borda de suas fronteiras psíquicas. Isso postos, somos também levados a refletir sobre o papel da psicanálise para além das paredes do consultório. O recorte clínico que será abordado diz respeito a uma fala frequente no discurso de vários pacientes. Eles comunicam que a vida não tem sentido e que a morte seria uma boa solução. Apesar de recorrente, a cada vez que escutamos esse anúncio, um sinal de alerta parece ser ativado nos nossos ouvidos, e por que não dizer no corpo todo, como se uma corrente elétrica nos atravessasse. Esses momentos extremos dos pacientes geram no analista uma escuta distinta da escuta flutuante da associação livre, pois aí está posto um ato a mais do paciente, ao menos no que diz respeito ao conteúdo que descarrega no analista e à experiência emocional intensa que esse vive. Também estou pensando um pouco na falta de representação que esse tipo de fala traz. Parece haver um consenso entre os psicanalistas de que pacientes que anunciam que querem se matar, não se matam. Partindo de um pressuposto próprio da psicanálise, que ressalta a importância da singularidade de cada paciente, considerando seu inconsciente, generalizar qualquer comportamento seria, então, uma postura contraditória. Dessa forma, seria incongruente tomar por verdade esse consenso. Antes, é preciso escutar o que cada um desses pacientes está dizendo, em que circunstâncias eles o fazem e como o expressam. Semana retrasada, uma paciente que eu estava atendendo até, março, mais ou menos, que frequentemente dizia: eu quero me matar, eu quero me matar, eu quero me matar. Tomou, 8, 9 comprimidos de Rivotril, não morreu, mas foi parar no hospital, não estava mais sendo minha paciente. Mas isso só para dizer assim que eu me assusto um pouco quando falam: quem anuncia que vai se matar, não se mata.
Mas, se por um lado não devemos generalizar a ideia de que quem ameaça se matar não irá se matar, o oposto também deve ser verdadeiro, ou seja, que quem anuncia efetivamente se mate. Temos aí 2 elementos a considerar: a força da palavra anunciada pelo paciente, que, se não está sob risco de vida, no mínimo está sob a influência de um grande sofrimento, e o efeito que se dá no analista, no sentido de refletir sobre o manejo e também de ativar outras possibilidades dentro e além muros do setting analítico. Esses pacientes costumam chegar medicados para análise ou acabam buscando apoio na medicação ao longo dela, pois não suportam seus pensamentos, os seus sentimentos e têm muito medo de não conseguirem se controlar e realmente se matarem. Os adolescentes, muitas vezes, acabam sendo medicados porque seus pais não suportam vê-los tão angustiados e têm medo de que seus filhos se matem, e encontram na medicação uma forma de acalmá-los, na crença de que, tomando o remédio, o suicídio não se cumpra. É nesse contexto que o diálogo, ou monólogo, entre psiquiatria e psicanálise passa a existir. Nem sempre esses 2 campos parecem se respeitar. Psicanalistas apostando no sujeito do inconsciente, que esse possa atravessar sua angústia, sustentado pela transferência, e costumam rejeitar a interferência medicamentosa, que pode encobrir o sintoma, além dos efeitos colaterais que esse tipo de droga eventualmente provoca. Por outro lado, psiquiatras desdenham da capacidade da psicanálise em remover o sintoma, e, sem o mínimo escrúpulo, nos aconselham a fazermos uso da TCC e terapias afins. Nomeio esse tipo de inferência de monólogo, por ignorar ou até desprezar o trabalho psicanalítico. Ao invés de se construir uma equipe, a fim de pensar junto o caso, estabelece-se 2 campos distintos de intervenção: o da psiquiatria, que considera o paciente um objeto ou um corpo geneticamente doente, e o da psicanálise, que considera o paciente um sujeito do inconsciente. Muitas vezes perdemos esses pacientes, talvez devido ao fato de a psiquiatria prometer um destino mais favorável, diferente da psicanálise, que não promete nada. Alguns psiquiatras parecem falar de um sujeito como se ele fosse apenas um código genético, suprimido de suas experiências subjetivas e que, com a ajuda de medicamentos, pode se livrar da loucura e da dor. A experiência com a psiquiatria também pode ser um diálogo, quando nos deparamos com profissionais simpáticos à psicanálise, que topam o trabalho em conjunto, que acreditam no sujeito do inconsciente desejante e que até retornam nossas ligações ou nos procuram com o intuito de trocarmos ideias. Alguns exemplos. Um garoto de 12 anos, muito desanimado com a vida e que apresentava um desempenho escolar inferior ao que sua mãe esperava, era acordado todos os dias às 5 da manhã para estudar com ela e passava os finais de semana fazendo o mesmo. O filho se queixava muito da atitude da mãe, queria ser autônomo com seus estudos, dormir mais de manhã e fazer outras coisas nos finais de semana que não fossem lições e resumos. A mãe insistia que seu filho apresentava déficit de atenção, enquanto para mim e para a escola estava clara a presença de questões emocionais importantes. Ela encontrou um psiquiatra, que medicou com concerta, e uma psicóloga para fazer TCC. Quando os pais vieram me comunicar a interrupção da análise, comentaram que seu filho estava um tanto zumbi, mas preferiam ele desse jeito. O psiquiatra que ficou a cargo do caso nunca me ligou. Eu trabalhava mais de 1 ano com aquela criança, para saber a minha opinião sobre o paciente. E parece que nunca se preocupou com o efeito que a interrupção da análise poderia acarretar no mesmo. O que me surpreendeu foi a lágrima que o paciente derramou quando veio se despedir, sem entender por que estávamos interrompendo um trabalho que vinha sendo importante para ele. Uma paciente que, nos últimos anos da escola, muda seu humor sem entender o motivo. De alegre, ativa e enturmada que era, passou a só querer ficar deitada, triste e ansiar pela morte. No decorrer de sua análise, ela procurou um psiquiatra, com quem sempre houve diálogo comigo e parceria.
Passo a passo, íamos acompanhando juntos os efeitos da medicação e da análise. Trocávamos ideias sobre o que a paciente deveria ou não fazer em relação à escola, opção de intercâmbio, viagens com amigos e a presença dos pais. Essa foi uma parceria que deu certo e acredito que, sem os remédios, a paciente poderia não ter saído do seu estado depressivo intenso. Um paciente que trabalha muito bem em análise, livre associa, fala de seus medos, inclusive o de fazer uma besteira. Como, em geral, eu escuto, nem sempre eles falam, quero me matar. Em geral, eles falam, tenho medo de fazer uma besteira. Desejos, sonhos, vergonhas e pensamentos maus. Ao longo do nosso trabalho, vai se desenvolvendo o que na psiquiatria é chamado de desrealização e despersonalização, e gera uma angústia desesperadora. Busca-se apoio com uma psiquiatra, a qual dialoga bem comigo, mas depois de trocar várias vezes a medicação e os 2 sintomas permanecerem, passamos a questionar se tratava de uma histeria grave ou de um pródromo psicótico. E juntas optamos por encaminhar para um outro colega psiquiatra que solicita uma avaliação neuropsicológica que também não é conclusiva. Esse colega psiquiatra não me procurou para saber do paciente, mas eu o procurei e o que se estabeleceu foi um monólogo. Apesar de saber que eu era psicanalista, ele sugeriu, sem o mínimo constrangimento, que eu fizesse uso da TCC para trabalhar com o paciente que eu já vinha trabalhando há um tempão. E um outro exemplo, um jovem paciente psicótico que anuncia intermitentemente seu desejo de se machucar e morrer, que efetivamente se machuca muito, que ao chegar para análise já vinha sendo tratado por uma psiquiatra que dialogava comigo. No entanto, nunca me ligava para saber do paciente, mas respondia às minhas chamadas e tínhamos boas conversas sobre o caso. Ela deixa de atendê-lo por motivos que eu nunca soube, pois jamais me contatou para comunicar porque deixou de acompanhá-lo. Ele também não permitiu que eu ligasse para a sua médica. Falta de cuidado? Mentira do paciente? Confesso que me surpreendi com a postura da psiquiatra em não se comunicar comigo, especialmente dada a gravidade do caso. Na minha experiência clínica com pacientes medicados com psicofármacos, não tenho observado sujeitos suprimidos de suas experiências subjetivas. Ao contrário, o contato com a própria subjetividade e a possibilidade de se relacionar de modo criativo com o mundo tem permanecido preservada. Essas drogas têm os ajudado a sair de um quadro de crise aguda e, associada ao trabalho psicanalítico, produz-se a chance de reencontrar um sentido para a vida e também a possibilidade de recuperar o equilíbrio. Para aqueles pacientes que estão à beira de um colapso ou que se encontram muito desestabilizados, estar em contato constante com seus psiquiatras, além da família, e no caso de crianças e jovens, com suas instituições de ensino, pode ser uma boa conduta a fim de discutir tanto os efeitos das medicações quanto alguma forma de intervenção que possa ser necessária. Compartilhar essa responsabilidade implica em dividir o peso que esse tipo de paciente provoca, através de suas demandas excessivas de cuidado e atenção. Aqui passamos ao segundo ponto a ser destacado, como referido anteriormente, o efeito que se dá no analista no sentido de refletir sobre o manejo e também de ativar outras possibilidades além muros do setting analítico. Embora para o paciente possa lhe parecer que ocupamos o lugar do saber, somos aprendizes com e de cada um deles. O setting analítico supõe 2. Nos casos expostos acima, o psiquiatra, sua conduta e seus medicamentos se transformam em novos elementos dessa análise com sua presença maciça. Aqui já está um primeiro aspecto a ser pensado como influenciador no manejo, pois essa presença tem um impacto importante na análise. Há, por um lado, uma posição de analista que deve ser neutra, abstinente, silenciosa. Esse cenário tem funcionado muito bem ao longo desses mais de 100 anos de psicanálise, mas também pode se mostrar um tanto rígida. E, por outro lado, desenvolver uma posição de analista que esteja mais disponível para esses pacientes, tanto por conta do risco que correm, quanto pelo nível de angústia que suportam.
cuidar dos efeitos que os silêncios possam provocar e, por isso, evitar fazer uso do mesmo. Penso também que o analista de casos difíceis lance mão de tomar posições e também de sugerir. Esse sugerir não é da sugestão dos primeiros anos de Freud, é alguma coisa do tipo, será que valeria a pena ele ir para o intercâmbio? Então, de fazer essa discussão, né? Nesse sentido. A clínica dos casos difíceis exige que busquemos outras formas de escutar esses sujeitos e, por que não dizer, de trazer maior conforto para as suas vidas psíquicas. Aqui eu estou pensando um pouco nessa questão da angústia, que a gente fica tranquilo quando o paciente neurótico está mais angustiado. Para esses pacientes, eu questiono muito se a questão da angústia é alguma coisa boa para ser sustentada. Se o analista tradicional pode não ser suficientemente bom para escutar pacientes difíceis, seja porque seu tipo de manejo implicaria em aumentar ainda mais a angústia que beira o nível do insuportável, seja porque a loucura se equipare ao universo infantil, na medida que apresenta um modo de funcionamento psíquico característicos do processo primário, seja porque faltam ao analisando palavras ou metáforas, ou porque o seu discurso é pura descarga afetiva. Faz-se necessário, sem perder o foco no inconsciente do paciente, a fim de escutar o seu desejo, reinventar a clínica. O papel do analista é o de criar situações para que ocorram mudanças psíquicas. E uma dessas reinvenções é incluir o trabalho da psiquiatria na transferência, pois na fala do analista entram os conteúdos trazidos do consultório psiquiátrico, bem como o próprio analista em contato com o psiquiatra também traz para análise as suas interferências, positivas ou negativas. O psiquiatra seria como um terceiro da análise. O paciente que diz que quer se matar ou morrer está dizendo mesmo algo sobre o seu desejo? Esse desejo não deveria ser respeitado? Ou o fato de buscar ajuda se refere a um pedido de socorro para acabar com seu sofrimento e reencontrar ou encontrar um sentido pela vida? Eu faço uma aposta pela vida, que a psicanálise possa se reinventar sem perder a perspectiva de que nossos analisandos possam ser responsáveis pelos seus desejos, atos e sintomas. A Isabel vai apresentar Para Além da Palavra. Isso. Primeiro, eu queria agradecer de estar aqui nesse espaço. O CEP representa muito na minha formação. Já fiz a triagem, já fui da rede, e é muito bom estar aqui de volta. Em especial numa mesa com o Zé, que é o meu grande tutor, mentor, enfim, e que acompanhou esse caso por todo esse tempo, né? Vamos lá. No texto Introdução à Psicanálise, Freud diz: nada acontece em um tratamento psicanalítico além de um intercâmbio de palavras entre o paciente e o analista. O paciente conversa, fala de suas experiências passadas e de suas impressões atuais. Queixa-se, reconhece seus desejos e seus impulsos emocionais. Mas o que vivi com Antônio foi além da palavra que circulava. Em 2006, durante a minha formação em psicanálise, me juntei ao grupo de voluntariado do Hospital Psiquiátrico que o Zé coordenava. Antônio, 54 anos, me foi encaminhado. Diagnosticado como paranoico, estava na sua primeira internação. A grande questão de Antônio era Roberto Carlos. Dizia que Roberto Carlos tinha roubado as músicas de sua cabeça e concluía: enquanto Roberto faz sucesso, eu estou renegado ao esquecimento. Antônio parecia ter o seu delírio construído. E sabemos que a falta da metáfora paterna fará com que a psicose desencadeada se torne difícil de se reestruturar. O delírio constitui uma metáfora que supra a metáfora paterna, uma prótese que pode demarcar o gozo do outro. O delírio tem como função reconstruir a falha que se deu nos pontos chaves do esquema, em algo que foi foracluído. É uma construção que apazigua, uma tentativa de cura. Eu ouvia tudo com atenção. Discutíamos como seria um processo contra a Rede Globo, contra Roberto Carlos, que tipo de advogado deveria ser contratado, os custos envolvidos, que provas seriam necessárias e as implicações que acarretariam.
Passados 9 meses, Antônio estava pronto para a alta, mas para onde iria? Seus irmãos decidiram que o melhor seria uma clínica de longa permanência. A clínica escolhida lhe possibilita grande possibilidade. Pode entrar e sair à vontade, assim consegue frequentar seus cursos de pintura, procurar emprego, entre outras coisas. O meu trabalho com Antônio começa a ficar mais intenso. Sessões regulares na clínica, consultas médicas, muitas conversas com os psiquiatras, compras de roupa, visitas à pinacoteca, lanchonetes, etc. Acompanhamento terapêutico? Nem tanto. Desculpa. No terceiro seminário, Lacan nos deu o conceito de secretário do alienado, como uma possibilidade de dar crédito à fala do alienado, tomando o que ele diz ao pé da letra. E não só isso, mas também uma inclusão do psicótico no rol daqueles que podem ser tratados pela psicanálise. Afinal, ele é um sujeito. Secretar o alienado é, portanto, assumir o fazer ativo de analista frente à fala do psicótico. É ser, ao mesmo tempo, testemunha de suas construções e barreira do gozo invasor. É não retroceder diante da psicose. É buscar o manejo da transferência na psicose com o objetivo estratégico de barrar o gozo do outro. É apostar em sua capacidade de criar, não se fiando no papel de déficit imposto ao psicótico. Dividir esses momentos com Antônio foi muito importante. Pude entender como se relacionava com o mundo, como se sentia perante as pessoas, perceber sua angústia quando estávamos tomando café e uma música de Roberto Carlos tocava no ambiente. Lembro do dia que, ao sairmos de uma consulta ao psiquiatra, ele me fala: Isabel, você é a única pessoa que nunca duvidou que as músicas são minhas. Nesses 10 anos de atendimento, Antônio passou por diversos psiquiatras. Entendo a dificuldade de medicá-lo, mas me questiono o propósito de desautorizá-lo no seu delírio, o que sempre implicava em muita angústia e na sua percepção de que nem tudo podia ser dito ao psiquiatra. Certa vez, me perguntou como era o orçamento doméstico na minha casa. Queria saber se eu dividia as contas com meu marido ou se ele pagava tudo. Quando o questionei desse interesse, me respondeu: Isabel, eu não sei como as pessoas normais vivem, e você pode me ajudar a entender. Me pedia para ser uma ponte entre o seu mundo e o mundo dos normais, e eu aceitei esse pedido. Sabemos que a foraclusão do nome do pai e a consequente falta de significação fálica abre os buracos nos registros do simbólico e do imaginário, deixando o psicótico em apuros num real sem fronteiras. É justamente devido a esses buracos que o gozo do outro invade e transforma a experiência psicótica em uma gama enorme de fenômenos para os quais nós, neuróticos, somente podemos imaginar a devastação. É nesse local que o analista deve se apresentar como limite ao gozo do outro, como a barra, a prótese ideal para, a partir do seu não saber, poder trazer para a experiência psicótica aquilo que Soler chamou o outro, um outro que não goza, bem diferente do outro perseguidor, oráculo, detentor de um saber sobre o sujeito que dele faz um marionete. Apesar de toda a flexibilidade que a clínica lhe oferecia, Antônio não tinha a menor referência na Zona Norte, sempre vivera no Itaim. Sendo assim, nós conseguimos um outro lugar, uma proposta bem alternativa que se apresentava mais como uma casa de convivência e mais próxima do bairro de sua referência. Tudo parecia perfeito. Clinicamente estava bem, sua diabetes nunca esteve tão controlada, sem as dores do Parkinson. O psiquiatra que o acompanhava nessa ocasião conseguia ter um olhar mais abrangente, menos focado no sintoma. Antônio volta a desenhar e um dia me dá um desenho que havia feito. Reproduzo esse desenho num quadro de mosaico. E quando o quadro está pronto, peço que ele assine, mas ele não aceita, diz que é para me proteger. As coordenadoras desse espaço tinham uma filosofia mais holística, faziam retiros na Índia, meditações, entre outras coisas. Antônio, que era evangélico, começou a se angustiar. Não conseguia conceber como, depois da vinda de Jesus à Terra, com a Bíblia, as pessoas pudessem acreditar nessas outras coisas. Mantê-lo nesse espaço fica insustentável, e Antônio surta, num pedido desesperado de me tirem daqui. Volta ao hospital. Mas, como foi um grito de desespero, rapidamente se recupera. Com o apoio do espaço e mais confiantes no trabalho que vinha desenvolvendo, os irmãos concordam em deixá-lo voltar para o seu apartamento. Uma infraestrutura foi montada.
Um técnico do espaço ia 2 vezes ao dia medicá-lo. Uma empregada foi contratada. E assim, Antônio está de volta ao que é a sua referência. Muitas coisas vivemos nesse momento. Ele sentia muita angústia pelas escutas no apartamento e dizia que precisava rastreá-las, porque queriam roubar seus pensamentos. Dizia que a única coisa boa do hospital ou das clínicas é que contavam com bloqueadores de escuta. E agora ele precisava limpar essas escutas. Quem ia enlouquecendo com isso era eu. Até que um dia, juntos, ligamos para vários detetives anunciados na Vejinha. Fizemos diversos orçamentos de rastreamento de escuta. E, ao se deparar com o valor de R$ 2.500, seu foco muda. Como conseguir esse dinheiro? Não podia onerar mais seus irmãos. Acredito que o fato de eu ter partilhado de sua angústia o ajudou a tecer mais esse furo, e a questão das escutas foi diluindo a ponto de não gerar mais sofrimento. E ainda, quando acabou a luz, ele acendeu uma vela, deixou a vela em cima da geladeira, saiu para dar uma volta, e, lógico, a vela derreteu. A geladeira pegou fogo, que se espalhou pela cozinha. E ele me dizia, como que a vela foi parar em cima da geladeira? Quem a teria colocado lá? Por que fizeram isso? Bom, nesse episódio nós vemos uma cena muito marcante. Porque eu estava com ele, comecei a limpar essas paredes, e eu dizia, Antônio, se você não assumir, não der conta das suas coisas, os outros vão assumir. E eles vão decidir conforme os valores, e quem vai perder é você. No dia seguinte, ele me chama e me pede para ir lá, e me mostra a parede que ele limpou. Apesar de todo o suporte, Antônio não fazia nada do que tanto dizia que desejava fazer se voltasse para casa. Não pintava, não frequentava nenhum curso, e a cada dia se fechava mais. Fui percebendo que, por mais que tentasse, a situação não caminhava bem. Até que Antônio passou a enganar o responsável por sua medicação e não a tomava. Os sintomas paranoicos voltam de forma acentuada. Ele fica completamente desorganizado, sem contorno, e concorda comigo que teria que voltar para a clínica da Zona Norte. E quando peço para trocar a camisa que está muito suja, me diz, o bom da clínica é que ninguém controla se a minha camisa está suja ou não. Antônio cuida de mim, liga para saber se já almocei, questiona porque estou trabalhando até tão tarde, se interessa pela vida do meu filho e eu me deixo cuidar por ele. Logo após o Carnaval de 2011, no qual Roberto Carlos foi homenageado pela Beija-Flor, encontro Antônio arrasado, sofrendo muito. Questiono o que havia acontecido e me explica que não era justo Roberto Carlos ser homenageado. Ele tinha roubado as suas músicas. E aí eu coloquei. Acho que ele está sendo homenageado como intérprete, pois é como intérprete que ele é reconhecido, e não como compositor, não é? E ele, você tem razão, Isabel, e se acalma. Outro cerzido nesse tecido tão puído. Mantenho a posição de testemunha e de limitador do gozo do outro. Vários projetos o estimulam, afinal queria ganhar dinheiro. Então volta a pintar, quer vender seus quadros, vende 2 deles, precisa aprender informática para entrar no mercado de trabalho, providenciamos um computador e aulas de informática, estudar para ser corretor de imóveis, inscrição no curso do Cresce, vender perfumes, enfim, tudo que Antônio construía como desejo contava com o apoio dos irmãos. Muitas coisas não evoluíram, mas curtiu o computador, a internet, o Facebook. E um dia me pergunta, Isabel, você acha que as pessoas que vivem na clínica nasceram assim ou fizeram isso com elas? E eu respondo, viver não é fácil. Algumas pessoas lidam melhor com os percalços da vida, outras têm mais dificuldade. E ele, você está dizendo que eu não soube lidar com a vida. Eu acho que você tem razão. Também tivemos algumas crises na clínica. Chamou a polícia durante a madrugada, pois não se sentia respeitado. Ou no dia em que jogou uma cadeira na porta de vidro, porque não atenderam na prontidão que queria. Ou quando fez uma queixa ao CRM, porque achava que o médico não era bom e não entendia de diabetes. Afinal, ele queria tomar insulina na hora que quisesse, e não nos horários impostos pelo médico. Em todos esses momentos, o acolhimento que recebeu foi muito bom, tanto da polícia, da clínica, dos fiscais do CRM, todos ouviram suas queixas e o acolheram. Acho que fui a única que consegui fazê-lo se questionar pelo ocorrido. Mas, efetivamente, depois desses ataques, se sentia ouvido e respeitado, um sujeito. Em meados de 2015, a saúde de Antônio vai declinando.
perde a mobilidade e, para conseguir andar, diminuem os antipsicóticos. Os sintomas paranoicos aumentam e o sofrimento psíquico é enorme. Voltam os antipsicóticos, não consegue sair da cama. O pulmão não aguenta mais tanto cigarro e começa a pensar que sua morte está se aproximando. Nesse período, o trabalho com o psiquiatra foi muito próximo. Estávamos sempre atentos a qual sofrimento era mais suportável, o psíquico ou o físico. Em agosto de 2016, o irmão que morava no Rio vem visitá-lo. Na semana seguinte, uma prima muito querida, outra pessoa de que ele também cuidava muito, vem visitá-lo. Quando vou atender, ele me conta dessas visitas, mas diz que não quer sair, não quer conversar, está muito fraco e quer ficar deitado, descansando. Na semana seguinte, quando vou atendê-lo, está no oxigênio. E, ao me ver, diz: Isabel, quero pastel, bolo e guaraná. Eu tento conversar com ele, mas ele insiste. Atendo seu pedido e volto. Encontro a nutricionista da clínica e brinco com ela, dizendo que trouxe tudo o que ela recomendaria para ele. Mas como negar alguma coisa nessas condições? Ela corta o pastel em pedacinhos, ele mal come, o mesmo com o bolo. Já está muito fraco. Na semana seguinte, já não consegue falar, só balbucia. Não conseguindo entender nada, eu digo: já que você não pode falar, quem vai falar hoje sou eu. E começo a contar várias dessas cenas que relatei. Em algumas ele ri, em algumas concorda, em outras discorda com a cabeça. Acho que nunca o tinha visto tão calmo, sereno, sem dor física ou emocional. E assim nos despedimos. Na manhã seguinte, um dos irmãos me liga para contar que ele havia falecido. Lembrei do dia em que me perguntou o que havia aprendido com ele nesses anos todos. Eu discorri sobre várias coisas, como jamais encostar nele, dar passagem para os carros que quisessem entrar na minha frente, entender que o seu tempo era diferente do meu, e aí eu devolvi a pergunta: e você, o que aprendeu comigo? Ele pensou e respondeu: aprender. Eu acho que não aprendi nada, mas que você foi a pessoa mais carinhosa que encontrei na vida, isso foi. E eu fiquei muito feliz com essa resposta. Antes de abrir para as questões, eu quero 5 minutos para falar algumas coisas aqui para a mesa, mas não só. Antes, queria agradecer ao CEP, ao Ernesto, à Valquíria, a coordenação da rede, que vem sendo tão bem conduzida pelo Laerte, está impecável o trabalho de inovação, principalmente sobre esse dispositivo clínico e social. E eu fiquei... Parabéns mesmo. E eu fiquei particularmente agraciado com esse convite, porque, para além da honra de poder participar e ler o trabalho de 3 clínicos que são profundos, dedicados, praticantes de fato, com 2 deles, inclusive, já dividimos muitas clínicas, não é? Esse convite me fez resituar a minha história entre a psicanálise e a psiquiatria, que começou algum tempo atrás, e não nego que tenho uma profunda gratidão, principalmente pelo Ernesto, que me acolheu num momento muito difícil. Há anos atrás, era um momento de luto, um momento complicado. Havíamos perdido uma pessoa próxima e logo no início dessa carreira clínica, eu estava entrando no hospital psiquiátrico e, sem dúvida, sem esse trabalho de amparo entre a psiquiatria e a psicanálise, eu duvido que eu conseguisse me manter 23 anos no hospital psiquiátrico. Talvez eu ficasse mais, mas aí era por outras condições. Sem a chave. Sem a chave, exatamente. Aí ia ficar complicado. E então, bom, hoje, obviamente, não é para eu falar muita coisa. Quero deixar para que vocês 3 possam. Eu vou deixar uma questão para cada um, a partir de um trabalho que, obviamente, tem muita coisa. Cada um dos trabalhos tem, muita coisa a ser dita. A questão do diálogo entre psicanálise e psicose. É isso, né? Psicanálise, psiquiatria
e todos os casos difíceis que se apresentam para nós, que, aliás, eu me questiono se tem caso fácil. Eu acho que não tem, nenhum. Mas, enfim, diálogo, monólogo, auxílio, isolamento, solidão, parceria, explosões, acolhimentos. Esses são alguns sentimentos, algumas condições que eu vivi e que eu sei que vivemos profunda e intensamente nas nossas relações com esses casos e com os colegas com quem trabalhamos. Então, eu vou deixar uma questão para cada um e vocês vejam como vocês querem, enfim. Para o Loester, a minha primeira questão é: você é médico, psiquiatra, né? Um psicanalista. Como você vê o trabalho concomitante, ser um analista e ser um psiquiatra? É possível? Não é possível? Que forças estão presentes nessa prática? E a minha questão, principalmente, é essa, que sempre foi uma questão delicada. É possível trabalhar como analista / psiquiatra, utilizando esses dois campos? Essa é uma questão. Para Márcia. Márcia, o quanto estamos dispostos, e essa é uma pergunta, para além dos valores narcísicos que já presentes em nossa história, em nossa vida, nossos valores positivos, porque, enfim, você fala de um valor positivado pela vida aí, a rever, quanto que a gente está disposto a rever, reverter, perverter, ceder nossos ideais pelos sintomas que estão em jogo em cada tratamento e com a necessidade que esses sintomas exigem para estes tratamentos. Não sei se eu me aguentaria tanto quando você disse, bom, a psiquiatra, ou enfim, o psiquiatra com quem eu, enfim, não me ligou. Talvez eu ligasse. E para Isabel, eu acho que esse é um caso lindo, e é desses que questionam a transferência, né? Ou seja, eu acho que tem casos que não acabam. Tem transferência que não acaba, né? Eu acho que esse é um caso onde a transferência não acaba. Mas eu queria que depois você pudesse, então, falar um pouco mais sobre esse lugar da transferência, né? Que, bom, esse caso, ao meu ver, é um caso de transferência mútua, né? Obviamente. Bom, e agora eu abro para questões. Bom, não, acho que talvez vocês falam agora, vocês respondem, enfim. Depois eu já abro para as questões, então. Tem um desenho da nossa época, década de 80, do Garfield, que agora a gente vê menos, que aquele dono dele, o John, pergunta para ele se quando ele anda, ele movimenta a pata dianteira e a esquerda, a traseira, ou as duas contralaterais, ou as duas da frente e as duas atrás. Aí o Garfield para e olha e pensa assim, meu Deus, eu nunca mais vou conseguir andar. Eu acho que passou a ser possível eu conseguir ser psiquiatra e psicanalista quando eu parei de me perguntar isso. Porque tinha momentos que eu, né, quem me supervisionou como você, o Ernesto, a Valquíria, tanta gente que mistura, principalmente quando pega muito na transferência. Naturalmente, se eu tenho um instrumento que é medicar, que é a saída da gente é tentar fugir da angústia própria na transferência. Eu tive o prazer de ser formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro na década de 80, onde eu tive o prazer de ter professores que eram psiquiatras e psicanalistas, alguns dos quais o CEP traz ainda para os eventos. Era um outro tempo que se pensava a psiquiatria um pouco como psicanálise, que se perdeu, né? Quando eu cheguei em São Paulo, eu já vi uma terapia violentamente cognitivo-comportamental, o predomínio da indústria farmacêutica, as universidades aqui são muito fortes, né? Esse psiquiatra não é possível ser. Não é possível. Realmente, se eu tivesse essa formação, eu optaria por ser psiquiatra e trabalhar com terapia comportamental. Né? Da minha idade, com a minha formação, é possível sim. E eu até me divirto, né?
A psiquiatria é o meu ganho maior agora e, por questões muito objetivas, não dá para eu ser um praticante só da psicanálise. A psicanálise passa a ser um ganho secundário no momento para mim. Mas eu separo muito bem aquele paciente que eu começo a escutar e falo, este eu só vou trabalhar como psiquiatra e vou encaminhar, né? Esse eu vou convidar para trabalhar comigo em análise. 80% eu trabalho como psiquiatra, né? É possível, mas eu tenho que ficar muito atento para não atravessar, né? Porque muitas vezes os colegas me ligam e dizem, eu estou com uma questão aí, que eu tenho um paciente para te encaminhar que eu acho que ele precisa ser medicado. O problema é que quando eu acho isso, não dá para eu ligar para mim, entendeu? Eu tenho que usar um acessório na própria clínica de convidar o paciente para ser medicado por mim, se não está sendo. Isso é um passo muito perigoso, né? Muitas vezes eu peço a ajuda de outro psiquiatra, quando eu não consigo. É possível, com reservas, com cuidado, se eu souber de antemão qual é o meu lugar diante daquele paciente. E sempre, Zé, na dúvida, eu me coloco naquilo que eu sei fazer melhor, como psiquiatra. Tá? Só para terminar, tem um personagem na política brasileira que eu amei muito lá atrás e que agora eu não admiro mais, que uma vez perguntaram para ele na eleição de 82 se ele era comunista, socialista e tal. Ele falou que era torneiro mecânico. Então, acho que, quanto à sua pergunta, o que eu penso é que a gente não pode fazer essa clínica sozinhos e só na clínica, né? Quando esses impasses aparecem, a gente precisa recorrer à nossa própria análise, a gente precisa trocar as ideias com os outros colegas. E eu acho que muitas vezes a gente fica surpreendido também com algumas respostas que a gente pode ouvir em supervisão ou até lendo algum livro, né? Outro dia me recomendaram o livro do Massoud Khan e um analista que eu respeito muito, que é muito respeitado, né? E aí eu fiquei perguntando, mas por que ele não mandou ler o livro desse cara, né? E eu li o livro inteiro e eu acho que tem muita coisa para a gente aprender com o que ele fez também, né? Então, acho que é isso aí, assim, se questionar sempre e não ficar preso em alguma coisa. Eu fiquei com muita vontade de ligar para esse psiquiatra, o paciente está com outro psiquiatra com quem eu converso muito bem, mas o paciente me fez esse pedido também, né? Mas eu vou te dizer que eu queria muito ter falado para poder entender também o que tinha acontecido. Você não lá. tinha lido Massoud Khan antes, não, né? Tinha. Já tinha? Já tinha. Pô, e ele não te incentivou para isso? Pô, Massoud Khan é o que incentiva é o isso. que ligaria, com certeza. Tá Pois bom. é. Bom, Zé, eu acho que esse caso realmente, né, essa experiência... Eu acho que essa experiência... Não sei se é só essa experiência de transferência com o Antônio, mas de transferência com a minha clínica tem tudo a ver com o que você me ensinou. Então, você é responsável pelo que você criou. Então, eu acho que, assim, e esse foi... Basicamente, ele foi meu primeiro paciente, foram 10 anos, então, assim, eu vejo toda a minha formação como analista nessa troca. E nessa troca de dar fala, de dar o espaço, de se deixar ser cuidada. Isso era muito importante, porque eu tinha uma sensação... Ele não tinha, ninguém precisava dele. Então, quando ele me ligava para dizer, Isabel, como você ainda não almoçou? Era isso, ele podia cuidar de alguém. Então, ok, né? Era muito impressionante quando eu viajava, né? Primeira vez que eu tirei férias, eu dizia, Zé,
Eu saía de férias, não acontecia nada. Agora eu saí de férias, um surto, o outro volta a usar droga. O que está acontecendo? E ele vai assim, não pode, não é assim, não vai tirar um mês, querida. Então, assim, você vai manter mensagens, você vai conversar com alguns. E o Antônio sabia onde eu ia, que dia que eu ia chegar. Era impressionante. O avião pousava, você ligava o celular, tocava, era o Natal. Podia ser, o Antônio, 6 horas da tarde, 3 horas da manhã, não importa, ele sabia que eu tinha chegado. Então, sim, eu acho que é essa escola que você me mostrou e eu fui. E gostei. Que bom. Mas a transferência, então, se mantém mesmo? Eu acho que sim, acho que ele está comigo. Tenho muita gratidão por tudo que eu aprendi e vivi com ele. Questões? Eu queria fazer primeiro uma pergunta, se os três puderem comentar, e depois tem uma específica para você, Loester. A primeira é a seguinte, pensando aqui, quer dizer, ouvindo vocês e pensando que a angústia é um motor da análise, e que o Lacan marcou, inclusive, que o analista não pode se angustiar com a angústia do seu analisante, eu pergunto se a opção pela medicação não representa a resistência do analista à análise. A Márcia falou da intensidade emocional que o analista experimenta com um caso difícil, né, e dos pais que não suportam ver seus filhos adolescentes angustiados, por exemplo. Isso me leva a perguntar a serviço de quem está o uso da medicação. Para o Loester, eu queria pedir que você desse o exemplo de um caso em que você optou por não medicar um paciente que te procurou como psiquiatra. E qual foi a razão? Eu respondo primeiro? Fica à vontade, pode se divertir. A primeira pergunta é sobre a angústia. Né? De quem é a angústia? Eu vejo, sim, muita angústia de alguns analistas que eu recebo, alguns pacientes que eu questiono e não medico. A angústia faz parte do ser humano, né? O analista perfeito, acho que não existe, né? Nem o psiquiatra perfeito. Por isso que, na dúvida, a gente conversa, a gente dialoga, né? Essa é a ideia, né? O analista sozinho, ele pode sucumbir às vezes. E às vezes, a substitutivo de não encaminhar para a medicação é fazer um ato na transferência, o analista fazer um ato que prejudica mais o paciente do que a medicação. Como? Você pode dar um exemplo? Sim, o analista é uma pessoa que, na angústia de não ter uma segunda opinião, ele pode afastar o paciente, pode afastar o analisante, né, com alguma atuação na própria transferência. Isso é muito frequente. Agora, o excesso de medicação, ele cessa por si só, numa angústia do analista ou do psiquiatra. Agora, a falta de medicação pode matar o paciente. Eu sempre brinco, eu sou psiquiatra do Hospital Geral há 26 anos. Eu sempre brinco que eu prefiro que as pessoas tirem sarro de mim por valorizar demais o sintoma de uma histérica, do que me chamarem para fazer o atestado de óbito dela. Para chamar assim, no atestado de óbito de histeria, no rio de angústia. É melhor a gente ser angustiado do que o paciente sucumbir de alguma forma. Depois a gente corrige, não é cirurgia, a gente corrige. O duro é a gente subestimar isso, ou subestimar a nossa própria experiência na contratransferência, e acontecer alguma coisa com o paciente, aí a gente não corrige. Alguns pacientes que a gente perde por suicídio, eu tive uma experiência com o Zé em 2013, que eu estava de férias, eu tinha acabado de chegar na Europa, no terceiro dia eu fui comunicado que o paciente suicidou. Estava em começo de tratamento, é uma experiência muito ruim.
né? Que você fica refazendo os passos mentalmente, onde eu poderia ter evitado isso, né? É preferível a gente transformar isso em uma tentativa, mesmo que seja exagerada, e a gente leve um tempo enorme depois, como analista e como psiquiatra, para desfazer a precipitação da gente, do que você perder o paciente. Se você ainda perder para outro analista, que bom, né? Dura se ele perder a vida. Quanto a um caso, eu tenho uma paciente atualmente que ela vem de vários psiquiatras, de vários antidepressivos, de várias coisas, que ela tem uma atuação catastrófica com o marido e com os amantes dela. E que ela processa todo mundo na justiça, no CRM. E é uma paciente sabidamente histérica, muito histérica, com alguns traços um pouco borderline. Eu estou apostando em retirar toda a medicação e bancar uma análise. Eu não sei o quanto eu vou suportar, mas como ela já passou por várias situações e processa todo mundo, ou eu me livro dela, ou eu aceito, né? Para me livrar dela é fácil, basta eu medicar com um medicamento bem chato para passar bem mal, que da próxima vez ela nem volta. Essa é uma prerrogativa interessante do psiquiatra. Agora, eu preferi ficar com ela e retirar a medicação, né? Mesmo que ela vá me processar, mas aí faz parte né? Para fazer. Agora, se você pensa que eu vou falar que eu retiraria a medicação de paciente grave ou de psicótico, eu não sou dessa escola que resolve bancar, tratar psicótico sem medicação, não, tá? Acho que essa angústia aqui brota, né, quando a gente escuta que o paciente quer se matar, porque tem pacientes e pacientes, né? Uns que falam que quero me matar. Acho que com o tempo a gente vai podendo ter uma sensibilidade para perceber se é mais sério ou não essa fala, né? E acho que quando eu percebo que é mais sério isso, para mim é inevitável sentir isso no corpo mesmo, né? E de até talvez ficar mais possuída com essa, né, com uma preocupação, medo mesmo, né? Eu acho que deve ser uma experiência horrorosa ter um paciente que se matou, né? E acho que volto a fazer o mesmo tipo de resposta que eu dei anteriormente, que é a gente precisa estar sempre olhando para o que está acontecendo com a gente como analista, né? Porque sozinho acho que a gente realmente não faz essa clínica, né? Da importância de estar na supervisão e trocar essas ideias, ou na análise poder entender por que está escutando dessa forma, e também recorrer ao psiquiatra, né? Esse primeiro paciente que eu falo, eu nunca tinha pensado em sugerir para os pais, talvez os pais irem para o psiquiatra, mas não o filho, né? Mas os outros todos, assim, é de um sofrimento tão grande, né? Ou de quase ficar vivendo numa paranoia que, sem a medicação, acho que dificilmente essas pessoas teriam conseguido caminhar em análise. Eu acho que eu não faria essa aposta, não bancaria isso sozinha, não. Bom, então eu quero falar uma coisa, já que ninguém... Enfim, tá bom, estou tentando me segurar, mas já que vocês estão...
Os 3 trabalhos, eu acho que eles têm algo muito interessante, porque, de fato, há um diálogo. Há um diálogo com a psiquiatria. Penso que quando se insiste em situar a culpa dessa distância a uma ética que é distinta da nossa, porque a ética da medicina é distinta da ética da psicanálise, né? A ética da psicanálise é uma ética que está situada desde um topos, desde um lugar, desde onde se parte, e desde esse lugar que você parte, ou você assume a transferência que está envolvida nisso, com esse lugar, então, de um campo desejante, que eu nem nomearia tão rápido de um sujeito do inconsciente, porque, afinal, nesse sentido, não é pessoa, é de um intervalo. A ética da medicina é uma ética que se traduz por uma ética de vida e morte, né? Então, óbvio que, como você bem disse, Lester, a questão médica, ela tem algo que seria uma saída, mas, ao mesmo tempo, é um comprometimento muito delicado, porque a saída medicamentosa pode matar, né? Quando se culpabiliza essa distância, justamente ao poder que a medicina tem, porque, sendo uma ética que trata de vida e morte, ela, de fato, tem um poder civil, um poder no Estado maior do que o da psicanálise. Imaginar que os médicos são os culpados é, ao meu ver, um grande equívoco, porque isso significa que eu não convoquei os médicos à minha angústia. Então, acho que isso é muito interessante no trabalho de vocês 3, onde vocês 3 convocam e convidam os psiquiatras ao nosso sintoma, ao sintoma da angústia do analista. Que eu acho que é a única saída possível, de fato, para que haja conversa, para que haja diálogo. Fora isso, é o que você disse, o que vocês disseram agora há pouco. Não se monta, acredito, uma clínica responsável com qualquer sintoma que se apresente para nós e que, em algum momento, entendamos que precisa de outro campo de especialidade envolvido. É muito comum em supervisão alguém dizer, bom, mas eu estava no hospital ou eu estava em algum campo institucional, organizacional específico e não me davam chance, a psiquiatria não me deixa falar. Eu falei, mas como assim? Não te deixa falar porque você não fala, te deixa falar porque você se cala. Bom, mas se eu falar, vão brigar comigo. Bom, você tem argumento? Que o problema também é o quanto nós suportamos sustentar o nosso argumento contra, e esse contra é problemático, muitas vezes, mas não é, ele é problemático, mas ele não é um contra que pede exclusão, que pede entendimento. Como é que conseguimos sustentar o nosso argumento analítico em relação a outro argumento médico? Claro que alguns de nós, eu sem dúvida, já tive alguns embates muito importantes, onde, nesse sentido, aprendemos e fazemos aprender. Que campos distintos conversam. Posso fazer uma por parte? favor. Eu acho bacana isso que você está colocando, porque, assim, como você também tinha colocado, sim, numa conversa com um psiquiatra, ele também veio com essa sugestão. Será que não era o caso deste paciente ir para uma TCC, ao invés da psicanálise? Eu disse, então, vamos conversar. O que você acha? Aí eu fui colocando várias situações e vários movimentos que ele vinha, porque, assim, é muito simplista também, entendeu? Eu acho que a TCC ela se dispõe a colocar números, a dar números gráficos, sei lá, e que fica claro. Então, eu vou fazer isso, isso, isso. E a gente não faz isso.
Mas eu acho que se a gente também se dispuser a mostrar para esse parceiro que a gente está chamando para trabalhar junto, do que a gente está fazendo, qual é a nossa linha de conduta, onde a gente está pretendendo chegar, isso também, para ele, eu acho que vira TCC. Entendeu? Então, assim, eu não sei nada de TCC, mas eu acho que foi muito interessante na hora que eu falei, mas olha, eu estou pensando assim, assim, assim. Eu disse, não, está certo, faz todo sentido, vamos seguir. Então, assim, eu acho que a gente tem que provocar, assim, e tem que fazer, está perto. Eu não conheço analista que não utilize o TCC no seu tratamento. Não conheço. Aliás, alguém me explique o que é funcionar sem TCC, sem utilizar o cognitivo e o comportamental no nosso trabalho. Se é a pessoa que, de fato, está envolvida com sintoma para uma relação de algum desdobramento um pouco melhor de que quando entrou. Eu quero que meus pacientes melhorem do que quando entraram. Então, vão ter que se comportar de outro jeito. Se Freud sustentou até o fim que a psicanálise e o psicanalista educa, como é que a gente entende isso? O que não quer dizer ensina, mas educa. Com certeza. Na psicose. Pô, na psicose... Bom, alguém da mesa? Loester, Bel, Márcia. Só fazer um comentário. Esse paciente que eu comentei da desrealização e da despersonalização, cujo psiquiatra me sugeriu que eu trabalhasse com TCC, ele está também fazendo uma terapia com TCC, de TCC. Está. O médico? Não. O paciente continua em análise comigo e está fazendo também. Está fazendo. Só ajuda. Exatamente. Eu acho que teve uma melhora muito grande desde que começou a fazer o TCC. Se foram outros motivos, mas que eu notei uma diferença, sim. E foi bonito que outro dia ele comentou comigo, falou, lá ela me diz o que fazer, e aqui eu fico pensando sobre o que eu faço. Ótimo, muito bom. Bom, muito bem, eu acho que... Bom, antes de tudo, quero agradecer a mesa. Muito obrigado, Loester, Bel, Márcia. Obrigada a você. Muito obrigado ao CEP e a Santa Marcelina, né? Por ceder esse espaço nesse momento. Obrigado a todos. Bom, pessoal, agradecer então a presença de todos. Muito obrigado. Espero que outros eventos como esse possam acontecer. Enfim, um grande abraço aí.